noite abrir os nossos sentimentos para o entendimento do que é o Evangelho de Jesus. Nós vamos dar os recados da noite, que a Maísa me passou agora, que as escolas estão aí, né? Nós estamos a todo vapor, aprendendo, buscando conhecimento, acreditando no que diz a nossa doutrina através dos estudos, buscando este conhecimento, nos aprofundando nele e vendo aí quais são as instruções que os livros da codificação nos trazem. Então, para tanto, é só vir às escolas às quintas-feiras e falar com a Maísa. Dá seu nome e daí para frente, deleite espiritual para todos nós. E o que mais ela falou que era para falar? E que mais, Maísa? Oi? A biblioteca. Biblioteca circulante. Biblioteca Tem bastante livros. Você quer falar um pouco sobre? Não, é só emprestar e ali ver qual tema que vocês querem. Tem um livro, vocês vão colocar nome, telefone, dia que retirou e leva o tempo que levar, renova de 15 em 15 dias. Ah, não consegui ler esse livro em 15 dias, um mês. E assim vai. E tem temas, tem estudos, tem romance, assim, e pode mudar de livro, pode pegar dois. Se demorar menos que isso, uma semana, na outra semana eles também renovam. Né? Estamos renovando. Estamos renovando. E os temas são realmente surpreendentes. Nós vamos nos encontrando com os romances, com a codificação e vamos vendo as coisas assim de uma forma rápida. E nós temos sede de saber, né? Sede de saber. Bom, então nós vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos na casa, agradecer aos mentores espirituais que são sempre fraternos conosco, nos preparando e trazendo, através do carinho espiritual, a presença de cada um, nos dando o conforto, a fraternidade e pondo em nossos corações uma verdadeira sede do querer vir, para que nós possamos desta forma compreender e melhorar a nossa encarnação. E é assim, Senhor, que nós agradecemos a esses mentores, amigos, que trazem da espiritualidade esses irmãos que buscam o conhecimento conosco. A esses mentores que estão nos tratando como vossos filhos queridos, precisam ser acalentados pela verdade do amor, para que nós tenhamos êxito nesta nossa encarnação. E tudo porque Deus nos permite através da sua misericórdia, que nós tenhamos acesso a essas informações, que nós possamos realmente compreender todo esse carinho que nos é dado através da execução de nossos atos. E é assim, Senhor, que nós vos agradecemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em erros e tentações, livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Vamos uma linda, porque hoje acho que vocês vão ter uma surpresa. Hoje nós vamos falar sobre a vida. E para que eu possa falar sobre a vida, eu fiz uma pesquisa, não muito árdua, mas fiz uma pesquisa no dicionário, para ver o que o dicionário nos traz, nos fala do que é a vida. Porque cada um de nós tem uma ideia. A minha vida é assim, a minha vida é assada. Não é assim? Nós pensamos? Eu quero isso, eu quero aquilo, a minha vida está boa, a vida não está, porque hoje é a vida... Então nós vamos ao dicionário para saber o que é a vida. E lá, a definição mais próxima daquilo que que a maioria, pelo menos, acredita, é que a vida é um tempo que nós cronometramos
entre o nascimento e a morte. Essa é a vida. É a definição que eu encontrei e achei mais próxima daquilo que nós conhecemos. Mas a vida, na realidade, lá tem mais de 100 definições do que é a vida. A vida é uma força interior que se expõe na medida em que nós nascemos e finda quando nós morremos. É uma forma diferente de dizer a mesma coisa que foi dito antes, né? A vida é quando a alma, ela anima um corpo. É outra definição. Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos saber o que é a vida. E lá no Livro dos Espíritos, pergunta 540, tem a definição da vida. A vida, ela começa no átomo e termina na perfeição, no espírito. Então a vida, ela nos antecede ao corpo. Por quê? Porque ela existe mesmo que o corpo não exista. A definição do Aurélio está errada? Não, é a visão dele material, não é? A nossa visão, enquanto espíritas, e que buscamos as instruções dos espíritos, terá que ser esta. Mas por que nós temos que saber que nós começamos no átomo e terminamos, ou chegaremos até a perfeição relativa, que é a maior condição em que o espírito consegue chegar? Qual é a importância disso para nós que estamos buscando hoje uma resposta à nossa vida material? Porque o que nós queremos agora? Êxito material, não é isso? Tranquilidade espiritual, não é isso? Então, o que nos adianta saber se o átomo tem a ver comigo hoje e terá a ver comigo daqui milênios, quando eu chegarei à perfeição? Nós teremos que saber tudo isso para que nós possamos fortalecer a nossa esperança de vida. Porque a vida, na realidade, ela é uma única vida. A doutrina dos Espíritos nos fala, a vida ela tem duas fases. Duas fases. E essas fases são as seguintes: a fase desencarnada, que é a fase espiritual, e a fase encarnada, que é essa que nós estamos agora, a fase material. Uma precisa da outra? Uma precisa da outra. E essas fases, quando vão se intercalando, nós estamos navegando, vamos dizer assim, num rio que é o rio da evolução. E este rio da evolução é que nós conseguimos sair com o nosso barquinho da vida. E nós somos os remadores, que somos espíritos. Nosso espírito rema o barco da vida no rio da evolução. E para que nós tenhamos condições de entender melhor, nós vamos nos reportando a Jesus. Jesus, ele pregou para todos os discípulos. Ele falou das condições melhores das quais nós temos que ter para poder melhorar a nossa vida, o nosso dia a dia. Mas o nosso dia a dia não material, espiritual. O nosso sossego espiritual. Porque se eu tiver um distúrbio espiritual no sentido de não ter condições de raciocínio claro, uma coisa que me incomoda demais, que me deixa apurada, que me tire o sono, uma tendência que me faz sofrer, porque eu tenho consciência dessa tendência. Qualquer coisa que me traga um desconforto, eu preciso buscar esse conforto na minha vida espiritual e trabalhar de acordo com os meus recursos para que essa vida material se faça mais confortável. Não é assim? Então, quando nós temos um problema afetivo, vamos dizer assim, para quem que eu vou reclamar? Para aquele meu desafeto? Não posso. Eu não posso ir reclamar para aquele meu desafeto. Porque ele é meu desafeto. Eu tenho que
buscar alguma coisa maior, melhor, para que eu possa desabafar. E esse buscar dos meus consolos, eu só posso obter através da minha confidência que farei a Jesus. Porque Ele me dá a resposta. É através das minhas preces, das minhas orações, que eu vou conseguir melhorar aquele momento que estou vivenciando. Então a minha vida ela é cheia de atribulações. Eu preciso entender o porquê. E quando eu estiver sentindo essas atribulações, eu não posso confidenciar para um outro que também esteja em tribulações. Eu tenho que conversar com aquele que pode me dar o respaldo daquilo que sinto. Com aquele que pode trazer o meu conforto espiritual, mental, moral. Então eu tenho que fazer as minhas preces. E quando eu faço essa minha prece, naquele momento da minha vida, eu posso não fazê-la de um modo tradicional que todos fazem. Eu faço a minha prece em lágrimas. Eu faço a minha prece com revolta, muitas vezes, no sentido de blasfemar com relação àquilo que está acontecendo. Dizendo que eu não sou merecedora disso. Onde já se viu isso está acontecendo comigo? Nesse momento em que eu estou tão fragilizada, isso está acontecendo comigo, meu Deus, é isso que nós fazemos. Mas essas são as primeiras frases, as primeiras preces. A partir daí, nós começamos a ter uma melhora interior. E a partir dessa melhora é que nós vamos começar a raciocinar sobre as nossas preces. E a buscar esse conforto espiritual através dessas mesmas preces. E aí, nós vamos poder sentir o que é que nós estamos fazendo em prol do nosso benefício interior. E aí nós vamos cantar de alegria. E cantaremos: ó prece perene, que volta como luz em mim, e tira a dor, e que me faz sentir fluidos de amor, perdão e gratidão, me despe do orgulho e volta como luz em mim, e que me faz sentir fluidos de amor, perdão e gratidão, fluidos de amor, ó prece perene, me leva até o Senhor, me abre a mente e o coração, e entra como luz em mim. E aí nós vamos, com essa prece que faremos, nós vamos assossegando o nosso bem interior. A nossa prece, ela volta realmente como luz à medida em que nós vamos minimizando o nosso sofrimento. Vamos sentindo, começando a abrir os nossos ouvidos para ouvir realmente o que o nosso coração pede. É perdão? É o orgulho que está falando mais alto? Eu preciso trabalhar isso. E no rio da evolução, nós vamos levando o nosso barco da vida, desviando de pedras e de tropeços. Por quê? Porque elas estão lá. O rio da evolução, ela nos oferece tudo. Ele nos oferece tudo isso, para que nós possamos ser bons remadores. Nós vamos bater na pedra uma vez, porque na segunda, quando eu ver a pedra, eu vou desviar.
E quando eu aprender a fazer isso, eu estarei evoluindo, eu estarei mais experiente, eu estarei melhor. E esta melhora fará com que eu consiga tirar dali o meu proveito máximo. Eu sou uma pessoa experiente. Estou adquirindo maturidade dentro daquilo que vim buscar nesta encarnação. O que é que eu vim buscar nessa encarnação? Sucesso. Eu vim buscar não o sucesso material, mas o meu sucesso moral. Eu vim buscar aquilo que o perdão vai me trazer. Aquilo que a ausência do orgulho permitirá que eu veja. E para isso, eu preciso tirar as vendas dos olhos. Mas para isso, eu preciso enxergar o tamanho da pedra que está à minha frente. E quanto maior for essa pedra, maior deverá ser meu esforço para removê-la do caminho ou para colocar meu barco em outra direção. Para que não haja um choque entre o barco da minha vida, nesta vida de evolução, nesse rio de evolução, e os meus remos para que não se quebrem. Eu preciso preservar tudo isso. Então, eu começarei a ter mais visão. Eu vou prestar atenção neste rio. Eu vou querer buscar realmente o leito mais tranquilo para que eu possa navegar. E aí, nós vamos vendo, mas por que será que Jesus fala para que eu acredite realmente nesse reino maravilhoso que Ele diz que mora, nesse lugar esplendoroso que Ele fala em seus evangelhos? E nós vamos vendo lá em João capítulo 20, versículo de 24 a 29, que todos os discípulos de Jesus estavam reunidos e eles comentaram que o Jesus já havia feito sua passagem e estava ali com eles, foi até eles conversar, foi até eles dar a instrução. Mas tinha um lá: eu não acredito, vocês acham que Jesus, depois de morto, está vindo aqui? Ele é o Tomé, quer dizer, nós temos nossos momentos também de Tomé, e não acreditamos nas coisas. E aí, estavam todos conversando, Tomé estava presente, e falando que ele não acreditava, ele só acreditaria se visse Jesus com as chagas nas mãos e nos pés. Porque se não fosse assim, ele não acreditaria. Estavam de portas e janelas fechadas. E Jesus materializa-se e mostra para ele que estava presente também. E chama Tomé. Fala: Tomé, aproxime-se. E ele veio. Coloque sua mão em minhas chagas. E ele o colocou. E Jesus disse a ele: você viu e creu. Bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Nosso caso. Diante da espiritualidade, nós somos cegos. E nesta nossa cegueira, nós culpamos muitas vezes algumas coisas que nós achamos que é errado. Quantas coisas nós achamos que é errado na vida? Um caso de erro. Hoje eu estava pensando nesta palestra de hoje. O telefone tocou e uma pessoa falou comigo. Disse: veja como são as coisas. Eu estava muito bem empregada e comecei a fazer um curso. O meu chefe, quando descobriu isso, me tirou, isso faz um mês. Tirou daquele setor onde eu estava e me colocou num setor onde eu trabalhava 3 vezes mais. Fiz uma força suprema
para poder me manter trabalhando durante 15 dias. Meu organismo não aguentou. Eu sentia dores horríveis. Certo que eu já sentia dores antes. Muito mal-estar, mas não a ponto de ir a um hospital. E eu fui levado ao hospital. Quando chegou no hospital, a equipe médica que lá estava diagnosticou: você está com apêndice e nós vamos operar hoje, porque seu apêndice está supurando. E a pessoa foi, não voltou para casa, já ficou internada. Na quinta-feira internou, sexta-feira operou e hoje já estava no telefone me contando o episódio. Então você vê, aquela mulher, ela me maltratou tanto. Eu falei: erga as mãos para os céus. Porque se ela não tivesse tirado você da boa vida, porque era boa vida, o carro automático, não fazia nada. Ela teve que fazer um esforço maior para poder sentir a dor mais forte e naquele dia ser internada e assistida por aquela equipe que lá estava no hospital. Atente para o detalhe. SUS. Não era médico particular. Então tudo correu dentro dos conformes. Atrás dessa situação, o que é que nós podemos imaginar? A mulher era ingrata, má, ruim. Onde já se viu judiada aquela moça tão boa? Não é? É isso. Mas vamos olhar pelo lado da espiritualidade. Se aquela mulher não força um serviço mais pesado para ela, ela não teria aquele tempo de dor, de espaço de dor terríveis que ela sentiu, ao ponto de ser realmente internada naquele dia, para que aquela equipe a assistisse. E hoje passar esse relato para nós. Então, as coisas que acontecem na nossa vida têm um motivo. Se nós olharmos com olhos cristãos, nós não vamos culpar. Nós vamos agradecer a Deus. Porque essas coisas que nos acontecem, muitas vezes, a maioria das vezes, é para fortalecer o nosso espírito. E é por isso que Jesus fala: bem-aventurados aqueles que creem e não veem. Porque nós não vemos o que está atrás da coxia da nossa vida. Em vidas anteriores, o que nós fizemos. Mas nós sabemos que temos que seguir as leis de Deus. A lei do amor, a lei da caridade. Nós temos que aprender a perdoar, porque nós não sabemos o nosso passado, o que fomos, o que fizemos. Mas sabemos que lá estão. E Jesus nos mostra isso. Quando, em todos os seus ensinamentos, ele fala: farão o que eu faço e muito mais. E esse farão o que eu faço é fazer uma evolução tal que a que ele fez, do átomo até a perfeição relativa. É aí que nós estamos caminhando, nesse rio. E é o rio que tem como o título, o nome do rio, evolução. O nome da vida, barco. E o nome do remador, somos nós. Então essa vida de duas fases que nós temos, são fases necessárias para a nossa evolução. E nós vamos buscando isso a cada dia de nossa encarnação. Porque quando chegarmos na espiritualidade, nós estaremos quites com tudo aquilo que nos foi proposto fazer. E a primeira das coisas é o perdão. Nós não podemos condenar, não podemos julgar as pessoas, não podemos deduzir que o outro esteja errado, porque o que vai mandar e quem vai fazer isso é Deus. E o sentimento com que for feito, quem sabe computar é Deus, não somos nós. Eu posso falar uma coisa e sentir outra. Todo mundo vai achar que eu falei certo, estou sentindo mesmo, né? Mas quem vai saber disso? Deus. Ninguém mais. Jesus falou: tudo que fizeres será bem feito,
se você tiver um bom sentimento. E todo o seu sentimento será computado na espiritualidade por Deus. Então, as informações que os Espíritos nos trazem é de que nada nós levamos desta encarnação que não sejam os nossos sentimentos. Todos os nossos sentimentos, sejam bons, sejam ruins, sejam eles caridosos ou perversos, nós os levamos. É isso que conta na espiritualidade. E é por isso da importância de sabermos que nós temos duas fases nessa vida para a nossa evolução: a vida espiritual e a vida encarnada. E aí, com relação à vida, nós ainda podemos dizer: rema, rema, barqueiro, rema, que a vida é como um barco que conduzimos de mano ao norte no grande mar. Não descanses, barqueiro, pois a torrente te levará e o tempo perdido jamais na vida te voltará. Pode o vento contravir, segue, barqueiro, teu bel porvir. Olha o céu e Cristo vem, segue a estrela brilhando além. Rema, rema, barqueiro, rema, que a vida é como um barco que conduzimos de mando ao norte no grande mar. Boa viagem para todos nós. Graças a Deus.